mas se alguém mais quiser apresentar, se quiser tirar dúvida. Apresenta aí, Vitor. Então vamos lá, Vitor. Sobrou para você. Meu microfone estava mutado aqui, mas Luiz, você fez aquela melhoria sobre a implementação que eu fiz? Que a gente conversou? Então, você não acha que é melhor você apresentar e já apresentar ela também? Que senão a gente fica redundante aqui, né? Tá bom. Não, é que eu queria... podia ser até incremental, mas eu posso apresentar aqui já... porque, assim, a sua implementação está correta, entendeu? Eu só, na verdade, mexi na sua implementação para usar algumas, vamos dizer assim, algumas... macetes. As macetinhas, assim, mais próximo do jeito que eu costumo implementar, e que vai um pouco mais na direção também do que o SDSIM usa também de conceito, tá? Então, assim, eu acho que seria legal, pelo menos, se apresentar o geral, porque daí a gente discute algumas questões na forma de implementação. Não é como crítica, tá, Vitor? Não, tranquilo, só para pensar um jeito diferente que dá para fazer, para implementar. Beleza, posso colocar para apresentar aqui, então? Pode colocar, Vitor. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, Vitor. Eu não sei se o tamanho da letra tá legal. Tá um pouco pequeno. Onde que eu vou? Até eu já vou tentar aumentar a minha aqui também. Eu acho que será que é no Global Options? Eita, que agora foi o PC inteiro que deu uma melhorada aí. Dá para ver bem aqui, cara. Agora ficou bom. Aqui tá tranquilo. Beleza. Bem, então, basicamente aqui eu fiz a importação do pacote Dissolve, né, que a gente vai usar. Comentei algumas coisas aqui. Bem, aí eu coloquei as nossas constantes, né, a capacidade hospitalar, população, período de incubação, as constantes do nosso problema, né, as variáveis auxiliares também, eu acho que estão sendo calculadas em algum lugar. Bem, aqui eu deixei as variáveis auxiliares comentadas, porque eu vou utilizá-las aqui embaixo. Bem, aí já na implementação do problema, eu coloquei as variáveis de estado aqui no YInit, né, seguindo bem aquele vídeo que a Natália fez, ficou muito, muito didático, e a gente consegue seguir os exemplos, né. O vetor de tempo, eu coloquei aqui 1 ano, né, 365 dias 1 a 1. O vetor de parâmetros, eu coloquei só o beta, podia ter colocado direto assim, mas para seguir o exemplinho eu coloquei aqui no vetor parâmetros. Bem, aqui já é um macete que o Luiz passou para mim, que é uma função que ela pega esses intervalos aqui e faz uma função escada, né? Acho que é isso, né, Luiz? Isso mesmo. E aí, bem... Porque senão você teria de fazer um if, né? Isso, bem, aqui dentro tinha um if e um else que avaliava os intervalos da capacidade hospitalar. Cadê o HIC? O HIC é o índice de capacidade hospitalar que tem no exercício, né? A cada intervalo desse índice aqui você tem valores, então essa função ela faz isso, ou aqui dentro tinha um if, else e else que faziam esse cálculo. Bem, dentro, talvez o Luiz, na hora que ele for explicar o programa dele, ele pode explicar melhor o que essa função faz direitinho. Bem, aí eu implementei a função, né? Ela
vem como lista e tal, e aí eu calculei o índice de capacidade hospitalar aqui dentro da função, porque ele utiliza o número de infectados, e a função, quando você usa o desolve, ela é chamada várias vezes, né? Então, esse número precisa ser atualizado. Se você fizer do lado de fora aqui, vai ser constante esse número. Então, você coloca aqui dentro, FH, bem, é a fração que requer hospitalização. Eu calculei aqui o número de contatos também, e aí, basicamente, implementei as formulinhas que tem lá no exercício, né? O DS, bem, também não vou ficar explicando aqui, que eu não vou saber direito o que é cada coisa aqui. Mas, basicamente, foi isso, fiz essa implementação, ele retorna os vetores aqui das equações diferenciais, né? E, no final, você chama a solução aqui, a função ODE, o vetor de variáveis de estado, o tempo, a função e os parâmetros, e aqui eu plotei a solução, lembrando que eu fiz só para o caso sem isolamento, né? O cenário 1, e a gente teve essa solução aqui, né? O número de suscetíveis ele cai depois de um determinado tempo rapidamente, porque o número de infectados aqui explode, né? Essa é a curva que o pessoal fala que deveria achatar. O número de recuperados também, o de mortes ele sobe assim, mantém constante. Bem, basicamente é isso aí. Eu acho que o Luiz pode falar um pouco mais detalhados o problema. Não, muito bom, muito bom. Você implementou bem o problema. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Se tiver alguma dúvida. Bom, eu posso, então, talvez apresentar aqui Beleza. o código. Então, assim, eu fiz, na verdade, dois códigos, tá? Eu fiz o primeiro código, tá? Mais próximo aí do que o Victor, né, mostrou. E aí, bom, o que eu fiz? O que é um pouco mais padrão aqui, sim, para a gente? Normalmente, assim, o que eu gosto de fazer, tá? Por exemplo, você transformar as variáveis de estado, os inputs, os parâmetros, todos em listas. No caso do estado, o desolve, né, a função ODE, ela trabalha com vetor. Aqui, nessa implementação, eu deixei ele como vetor, tá? Mas, assim, não tem nenhuma dificuldade. Luiz, você vai compartilhar com a gente, então? Desculpa. Eu estou falando aqui. Compartilhar a tela, desculpa. Perdão. Vocês estão vendo a minha tela agora? Pronto, agora sim. O tamanho de fonte está legal? Tá sim. Aqui tá. Tá bom para mim. Tá legal. Depois eu explico um pouco melhor para vocês, assim, algumas questões, mas a primeira coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, até depois eu vou pôr uma publicaçãozinha, não sei se o Bruno passou nas aulas de R, mas uma coisa muito legal, muito importante, é a questão do R trabalhar com projetos, tá? Então, assim, eu criei um projeto que é para esse modelo, tá? Todas as implementações ficam lá. Por quê? Porque se você faz vários arquivos, ou se você puxa dados, né? Quando você abre um projeto, ele já coloca aquele diretório como diretório corrente. E tem várias coisas que o R faz, na verdade, quando você abre um projeto, tá? E isso depois, quando o projeto assim, vai crescendo, você quer organizar o projeto em vários arquivos,
isso acaba sendo bem importante. Bom, aqui, só no começo aqui também, eu gerei um outro arquivo que eu chamei de Model Utils, que ele, na verdade, assim, é só para chamar a biblioteca Dissolve, e depois eu vou explicar essas duas funçõezinhas que eu criei aqui, que são para facilitar a gente trabalhar com o modelo, tá? Bom, então, primeira coisa aqui, tem as configurações da própria simulação, né? Então, aqui depois o tempo final e o passo de tempo, porque aí vai me facilitar. Eu não preciso trabalhar com intervalo fixo, mas aqui estou simplificando. Então, eu posso pôr toda a configuração da simulação no início. As variáveis de estado, depois as variáveis de entrada, e aí, lembra da especificação do problema? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá. Lembra da especificação do problema que, assim, o número de contatos, ele é dado pelo número de infectados vezes multiplicado por uma taxa, né? Esse mi aqui, que é a taxa de contato. Na verdade, o que, vamos dizer assim, as intervenções estão fazendo é alterar essa taxa de contato, tá certo? Então, embora no modelo original ele tenha colocado, assim, esse lambda KQ aqui, eu posso reduzir isso para um valor, contanto que eu possa alterá-lo em cada cenário, correto? Ou poderia deixar só um mi, e o mi ser diferente para cada cenário. É só uma forma diferente de implementar, que eu acho que fica mais, vamos dizer assim, mais coerente, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma variável aqui, que, na verdade, ela é uma função de tempo, ela é uma forçante, na verdade, tá certo? Então, por quê? Porque nos meus cenários, ela pode ser alterada ao longo do tempo, concorda? Então, eu posso usar essa funçãozinha aqui do R, que é a proxfun. Essa daqui, ela pode fazer ou a função escada, ou fazer interpolação linear. A gente falou que tem uma outra que pode fazer interpolação spline, e possivelmente tem outras também, né, em outros pacotes, né, mas as que já vêm lá com R são essas. Só para a gente entender o que essa função, o que isso faz, então eu vou por aqui, eu vou copiar aqui, tá? E aí eu vou pôr aqui lambda não sei se TF estava na memória. Tá, TF estava na memória. Porque assim, se TF não tivesse na memória, ela não conseguiria compilar isso daqui. Então, o que eu falei? Olha, eu pus um primeiro vetor, tá? Se a gente for lá no help, né, da função, aqui vai ficar muito pequeno para vocês verem o help, tá? Mas vocês podem ir no R aí de vocês e olhar o help da proxfun. Então, ele pede um vetor x e um vetor y, tá? Então, o que ele faz? Ele pega os valores que estão nesse vetor, né, x, e os valores do vetor y. Os valores de x vão ser a variável
que a variável independente, então vai ser a variável que você vai chamar na função. Então, no caso de uma forçante, vai ser o tempo, tá? Então, aqui eu tenho tempo de 0 até TF, e eu pus que vai ser constante, no valor de 0,4, tá certo? E o método aqui é o método de constante, ou seja, ele não vai interpolar linearmente, ele vai manter o valor do último intervalo, e aqui, essa regra igual a 2, significa que se eu passar desse TF, ou se fosse menor do que 0, ele usa o valor mais próximo, tá? E isso é importante, porque se ele passar, senão ele devolve NA, e daí o modelo capota. Então eu poderia mudar, vamos supor que eu mudasse aqui, ó, vamos pôr um tempo aqui no meio, sei lá, 20, e aqui eu falaria que ele vira 1, e aí, aqui, vou por mais um aqui, vou por 60, e vou falar que aqui ele vira 0,6, tá certo? E aí depois ele volta para 0,4, tá certo? Opa, deixa eu ver aqui. Eu esqueci de pôr a vírgula aqui. Tá. Então, agora, eu vou fazer lambda e vou pôr aqui entre 20 e 60. Então, vou pôr aí 40. Lambda, né? Então, o valor é 1, porque aqui, olha, tá vendo? Ó, de 0 até 20, ele vai usar o valor 0,4. Concorda? Depois, de 20 até 60, ele vai usar o valor 1. De 60 até o tempo final, ele vai usar o valor 0,6. E depois, à direita, ele vai usar o 0,4. Então, assim, se eu puser lambda vamos por agora 61, ele deve me retornar o valor 0,6, concorda? Então, eu posso fazer usar curve, né, para saber, eu quero saber como é que é essa função lambda, ela se comporta entre 0 e 360, tá? Opa, peraí. Vocês estão enxergando aqui o plot, não? Dá para enxergar o plot? Dá para ver. Tá, então aqui ele, na verdade, se você puser o curve e por esses valores, ele vai aplicar todos esses valores aqui, e ele vai mostrar para mim como que essa função está se comportando, tá certo? Então, por que que isso é interessante? Porque, imagina, você pode ter um conjunto grande de valores, e se você tiver que ficar ou rastreando uma tabela, ou tendo que fazer if-else, o código fica muito mais feio, vamos dizer assim, né? Fica ruim de trabalhar. Então, essa Proxfan é interessante por causa disso, nesse caso. Né? Tá, isso daqui para o cenário, né? Aí, aqui, bom, eu crio a lista de parâmetros, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui ela não é uma forçante. Na verdade, isso daqui vai ser aquela relação, vamos lá, no FR,
esse FR, ele fala assim, olha, ela vai ser 3% essa taxa de fatalidade se o HIC for menor do que 5, 7% se o HIC for entre 5 e 30, e 10% se ele for maior do que 30. Então, como é que eu faço isso? Então, eu ponho aqui 0, 5 e 30, né, que foram os valores que ele colocou para mim, dos intervalos, e aí a proporção da taxa de fatalidade, né, 0,03, 0,07, 0,1, e do mesmo jeito, né, eu vou falar, enquanto ele estiver dentro do intervalo, não vou interpolar, ele é uma coisa ou outra, né, ele se mantém constante dentro do intervalo. Então, se eu pegar vou pegar essa função aqui, só para mostrar para vocês. Então, seria a mesma coisa que eu fizesse aqui o if else, né? Então, f.fr de, sei lá, de 2, né? Se a taxa for 2, ele vai dar 0,03, se ele for, sei lá, 6, ele deve dar 0,07, e se ele for 31, ele vai dar 0,1, tá certo? E aí, então, é só chamar a função com a variável, né, que é a variável independente aqui, que no caso aqui é o HIC, né? Deu para entender o uso da Proxfan? Legal. Luiz, ali no teu código só a descrição seria fatality em vez de infectivity. É verdade. Beleza, obrigado. Tá. Até aqui tudo bem? Uma outra coisa, assim, para a gente, assim, só para também estar mais próximo assim, ao pensamento assim, de System Dynamics, a gente pode fazer o seguinte, lembra que o DSolve, ele é um pacote que é feito para solução de equações diferenciais, né? Ele, assim, não é feito para System Dynamics. Então, assim, estou usando os algoritmos de solução de equações diferenciais para implementar modelos de System Dynamics, porque modelos de System Dynamics, ele se resolve com sistemas de equações diferenciais, né? Mas, assim, só para trazer isso mais para perto de System Dynamics, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho o modelo, aqui eu tenho as equações diferenciais, tá? E eu calculo aqui os fluxos, tá? Então, eu lembro ali, vamos pegar o enunciado, apareceu lá no começo, né? Aqui. Então, aqui, ó, na verdade, esse daqui é um fluxo, tá certo? O DSDT, ele é esse fluxo aqui, tá certo? Que passa do suscetível para o infectado. O que acontece? A diferencial do infectado, o que ele é? Aquele fluxo que está entrando aqui, né? Do suscetível para o infectado, e tem dois fluxos de saída, de infectado para recuperado aqui. Eu acho que até fiz o comentário errado lá no código, que eu acho que eu pus resistente. Na verdade, o recuperado aqui, ele não pode ser mais infectado, tá? Que, na verdade, existe uma certa dúvida, existe acho que uma proporção dos recuperados da Covid que podem ser infectados, mas
nesse modelo não se considera isso. E aqui ele pode ir para morte, né? Então, assim, então, nesse caso aqui, nós temos 3 fluxos. Então, o primeiro fluxo, né, de entrada lá, depois um fluxo aqui para recuperado e um fluxo para mortos, né? E aí, a gente tem o mesmo fluxo aqui, tá certo? Ele aparece aqui de novo, né? O que está saindo aqui está entrando aqui. E aqui também, né? Dos infectados, uma parte estava morrendo, então é o mesmo fluxo que sai aqui dos infectados vai para os mortos, né? Então, em termos de implementação aqui, o que eu pus aqui, eu falei assim, então eu só estou falando, olha, eu tenho um fluxo de suscetível para infectado, tá certo? Que ele é negativo aqui, ele vai diminuir, né, o número de suscetíveis. Eu tenho infectados, que ele vai ser esse fluxo de suscetíveis para infectados, menos o fluxo de infectados para recuperados, e menos o fluxo de infectados para mortos. E aqui, esses são esses fluxos de saída, respectivamente, né? E retorna como o Desolve espera, né? Uma lista. Bom, aí vocês falam, mas isso aqui. Então, eu fiz uma função auxiliar aqui, tá certo? Que recebe o tempo, o estado, os parâmetros inputs. Lembra que eu vou ter que informar essa função aqui, das diferenciais, eu vou ter que informar para o Desolve, tá certo? Vou ter que falar assim, olha, eu vou te passar a função que calcula os diferenciais. E o estado inicial, ele tem que ser passado como um vetor. Então, ele vai, quando ele for chamar aqui essa função, estado aqui, ele vai estar como vetor, tá? Ele não vai estar como lista. Só que, para facilitar a anotação lá, para ficar coerente a forma de implementar essa f-aux, eu pus as-list, tá? Eu não precisava fazer isso, mas ela fica mais consistente com a forma que estão os parâmetros e os inputs, tá? Então, essa f-aux aqui, ela vai receber, né, o tempo atual, que na verdade o Desolve que passa, tá, para essa função. Então, lá na função ODE, acho que é importante falar isso aqui. Pessoal, ó, me para a hora que vocês quiserem, tá? Porque é importante se passar muitos passos, assim, sem vocês entenderem, daí fica difícil, né? Aí vocês vão desanimar de ficar escutando eu falar aqui. Então, a hora que vocês perceberem que tem alguma coisa aí que não ficou clara, vocês podem me parar. Então, na função ODE, e aí esse negócio está muito pequeno, mas vocês podem até, se vocês tiverem o R aberto aí, vocês podem olhar lá, ele vai falar como que tem que ser a sua função, a função que você passa para ele, né, esse argumento func. Ele tem que ter tempo, tá, porque o Desolve vai chamar ele e vai passar tempo, vai passar o estado e vai passar os parâmetros, tá? Do jeito que você passou os parâmetros para ele. E tem esses 3 pontinhos aqui. Tá? Esses 3 pontinhos, eles significam que você pode passar qualquer outro parâmetro para a função. Outra coisa que a função exija, você pode colocar lá chamar por aqui no Desolve, nos 3 pontinhos do método ODE, tá? Da função ODE, desculpa.
E ele vai passar, o que você passar para ele aqui, ele vai passar para essa função que você tá passando para ele. Então, eu passei essa função e passei esse imp aqui, tá? Que é dos inputs. E ele vai entender que esse imp é para ele passar para essa função aqui, tá? Embora não exista esse imp previsto na função ODE, ele entende que tudo que eu puser aqui na frente é para eu passar para essa função aqui. Até aí tudo bem? Luiz, você colocou a sequência do times, você não poderia pôr só o times igual T nesse caso aí? Não, na tua aqui, função você está pegando T lá, né? Aqui, ó, vamos lá. Times aqui, eu tenho que passar para ele a malha de tempo, né? Então, aqui, na verdade, eu estou passando todos os tempos que eu quero que ele me devolva o resultado, tá? Então você tem que colocar o range. Eu vou ter que colocar todos os tempos aqui, tá? Então, ele vai gerar um vetor assim. Tá? Então, agora, cada vez que ele for fazendo lembra lá das aulas do Alexandre, né? Lembra que da integração numérica, que ele faz um intervalo, recalcula as variáveis, faz outro intervalo. Então, eu estou passando para ele esses intervalos. Eu falo assim, eu quero que você recalcule o estado do sistema em todos esses pontos que eu estou chamando. Com o método padrão, tá? Ele vai um passo de tempo adaptativo. Então, na verdade, ele não vai usar exatamente esses valores, mas dependendo do método, ele vai usar exatamente esse valor. Então, assim, se eu diminuir no caso, dependendo do método que eu colocar, se eu diminuir esse intervalo, eu vou ter maior precisão na integração numérica, tá? Entendi. É que a função, ela requer que você coloque todo o range de tempo, né? Ele vai usar o vetor inteiro, né? Aí na tua função anterior ali, ela tá pegando um por um, entendi. Isso, daí ele vai passar para essa função aqui, olha, eu tenho, porque assim, lembra o seguinte, que a diferencial, ela pode depender de tempo. Sim. Porque eu tenho forçantes, eu tenho, né, eu posso ter coisas dentro do cálculo da diferencial que dependem de tempo, então eu preciso saber que tem que eu tô, né? Sim, não, entendi. Eu tava fazendo confusão ali com a coisa anterior. Tranquilo, assim, é legal, assim, qualquer coisa vocês vão parando, né, para deixar, eu não estou vendo vocês, tá, porque eu estou projetando a minha tela, então, pode abrir o microfone, e tudo, então, porque se vocês puserem a mãozinha, ou coisa assim, eu não vou saber que vocês estão querendo falar. Então, eu simplesmente vou passar aqui para essa FA, a mesma coisa que o Desolve me passou, com a diferença de que eu vou passar, então, como lista esse estado, só para que tudo que eu estou recebendo aqui seja lista, tá? Porque daí, assim, a forma que eu vou manipular todos esses tipos de variáveis, né, estado, parâmetro, input, ele vai ser da mesma forma. Então, aqui ficariam as equações, tá? No caso, como eu sei que eu estou nas auxiliares aqui, eu não vou não vou criar uma lista para as auxiliares. Podia fazer também, mas nesse caso aqui eu achei que achei mais interessante não fazer para ficar mais limpo. E daí eu fiz uma outra gambiarra que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele vai chamar aquela função que dá para a gente a taxa de fatalidade, né? Para o HS, aqui ele está...
Ele é por causa do Google Drive, que ele tá... aparece toda hora isso daqui. Então, assim, ele chama aqui, passa para essa variável, tá? Depois eu uso essa variável, depois tá vendo o input lambda t também, aqui, porque assim, o lambda é função do tempo, que para poder também fazer aqueles cenários lá, né? Que a gente conversou. E aí, bom, no fim eu calculo os fluxos, e aqui que está a minha gambiarra, tá? Eu poderia fazer uma lista e passar de volta uma lista, simplesmente. Aqui, eu fiz uma gambiarra que é a seguinte, eu fiz nesse modo tools, essa função aqui, que na verdade, o que ela faz? Ela desculpa. Ela vai pegar todas as variáveis que estão no... Lembra que quando a gente tem uma função no R, ele criou um ambiente dentro dessa função, tá certo? Então, assim, nesse ambiente ficam todas as variáveis que eu criei aqui dentro da função. Quando eu sair da função, esse ambiente desaparece. Então, tudo que estava dentro da função, eu não consigo enxergar de fora, tá? O que eu fiz aqui? Eu falei assim, eu vou passar para essa função o ambiente. Quando eu ponho environment aqui, ele pega o ambiente atual. Então, aqui ele vai pegar o ambiente da função, tá? E aí, ele vai fazer o seguinte, olha, eu pego esse ambiente, eu vou querer ls, ele vai me passar a listagem do nome de todas as variáveis daquele ambiente. Então, assim, se eu pegar ls, até um jeito de você remover todas as variáveis, por exemplo, ao mesmo tempo, mas, assim, se eu pegar o ls e agora o meu ambiente é o global, ele vai falar, olha, você tem todas essas variáveis aqui no ambiente global, tá? Se eu falasse, se eu criasse outro ambiente, que ficam aqui, ó, são as mesmas que estão aqui listadas à direita, aqui nesse painel, tá? Beleza? Então, o que eu faço? Eu passo para essa função, o meu ambiente, eu falo assim, olha, esse mget, ele faz o seguinte, eu quero o valor de todas as variáveis, tá? Que está todo com os nomes aqui, o vetor de nomes da variável. Mas eu só quero as numéricas, eu não quero que você inclua as listas lá. Se não achar, ele vai retornar NA, tá? E, bom, esse mget também é no ambiente que eu passei para ele, que é o ambiente da função. E depois ele vai fazer um lapply aqui, né? Quer dizer, ele vai processar uma função em cima da lista e vai só retornar o que é numérico, tá? Então, que eventualmente não for numérico, ele não vai retornar. Por quê? Porque aqui, ó, o que não for numérico, ele vai colocar como NA. Eu não quero saber dos NAs, eu quero que ele retorne esse limpo para mim. Então, eu uso isso daqui. Isso daqui é um pouco, uma sofisticação um pouco desnecessária, tá? Mas, assim, só para vocês verem um jeito que, manipulando um pouco mais sofisticado, eu poderia, por exemplo, criar uma lista aqui dentro e retornar a lista, tá? Então, quando eu colocar assim, deixa eu só mostrar como eu faria. Então, você pode fazer assim, aux, é uma lista, tá certo? E depois você pode ir colocando assim, aux sc, aux, tudo. E depois aqui você colocar assim, no final, né? Ou você pode pôr só aux ou pode return aux. Tá, e lá no fim
iria receber uma lista. Só que daí, todas as vezes que você for chamar a variável aqui, você tem que pôr um aux na frente também, tá? Então, assim, só para deixar um pouco mais limpo, assim, o código, eu quis testar fazer desse jeito, tá? Tudo bem isso aqui? É um pouco mais sofisticado, assim, mas esse código eu vou deixar tudo, vou passar para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem ir testando, então. Bom, aí, então aqui, vamos lá. Beleza, acho que está tudo certo. Eu não vou pôr o plot aqui. Vou dar o source. Deixa eu ver aqui. Se eu mudei alguma coisa. Tá, aparentemente funcionou. Então, aqui eu dei um view, só para verificar que a só poder dar esse plot da solution. Então, esse solution, o que ele é? Ele é um data frame específico lá do DSolve, tá? Então, aqui eu tenho tempo, tenho assim, o valor para essa variável de estado S, para a variável de estado I, R, D. Beleza? E aí, se eu quiser, eu posso fazer o plot como, assim, o Vitor mostrou, né? Aqui eu tenho o plot para essas condições que eu coloquei. Tudo bem até aí? Agora eu vou sofisticar um pouquinho mais para pensar em fazer os cenários, tá? O que eu vou fazer agora? Tenho essa implementação aqui, eu vou fazer essa implementação dentro de uma função. Vou chamar o modelo e rodar o modelo com uma função só, tá? Para me facilitar, eu manipular o modelo a partir de outros algoritmos, tá? Beleza? Eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, assim, alguém pode me dar uma... Eu estou acompanhando bem. Eu também. Tá. São as boas práticas de programação, né, Luiz? Assim, algumas, né, mas... Assim, não, meus códigos fossem assim, nossa, minha vida seria tão mais fácil. É que, na verdade, assim, mas meus códigos não são organizados, não, é que agora eu tenho que me forçar a organizar, porque às vezes outras pessoas têm que usar, e aí a gente fala, não, você tem que ter um legado, você tem que fazer um legado de código, porque senão ninguém mais vai usar o seu código, né? Até agora as publicações, a maioria já pede código, né? Então isso é um problema. Até se falando da Covid, né? Teve até uns casos aí do pessoal que, principalmente aqui nos Estados Unidos, tinha acho que não sei se era um pesquisador aqui que publicou umas coisas falando em cenários catastróficos, assim, né? E daí só que os códigos deles eram terríveis, então não tinha como não tinha como reproduzir e tal. Então é um exemplo de por que a gente tem que fazer a coisa bem feita. Exato. E assim, a gente tá tentando padronizar um pouco mais no laboratório, porque assim, a gente entra, sai e tal, e se a próxima pessoa não consegue ler o código, ela vai jogar fora, começar tudo de novo. Então, assim, é uma perda de trabalho muito grande, né? E sem contar, assim, que depois você vai querer usar aquele código para outras coisas. Então, assim... Com certeza. Esse source ali, ele é bem útil, né, que você colocou ali. Então, você coloca um código, por exemplo... isso acontece muito quando você tem bases de dados que você tem que manipular, né? Então, você pega um código só para fazer o data cleaning lá, aí chama o source, chama qualquer coisa, aí você já entra no seu código que você de fato quer rodar, né? Isso. E com o tempo você vai construindo, assim, vamos dizer, bibliotecazinhas de scripts,
que você já sabe, né, que a gente está fazendo, a Natália está fazendo uma agora, além da CCN, a gente está fazendo uma para calibração de modelos. Então, porque você vai usar sempre, né? Assim, calibração de modelos. Então, daí a gente falou assim, não, vamos fazer alguma coisa, né? A Stark, né, a Beatriz e ela estão fazendo. Então, assim, mas com o pontapé do Jair, né? Se fosse o Jair. Pontapé, exato. Jair também. Então, assim, é um grupo junto, mas, assim, isso é importante, porque senão a gente fala assim, não, vamos resolver esse problema agora. Aí daqui a pouquinho a gente tem que resolver um problema igual, só que com um modelo diferente. Então, sabe, é uma coisa contraproducente. E outra coisa, código, quanto mais você usar, melhor porque assim, você sabe, você já testou o código, né? Então, assim, mas legal, qualquer coisa vocês me param, tá, gente? Eu vou agora passar para um outro código que é um pouquinho mais sofisticado, que é o seguinte, eu pensei assim, então vamos fazer esse modelo ele coeso, né? Então, eu vou fazer em uma função só, tá? Então, eu peguei aquelas listas, tá? E eu coloquei aqui para dentro da função. Então, porque assim, essas listas eu vou usar dentro da função, né? Elas não têm muito significado fora da função. E aí, só que, obviamente, que eu posso querer mudar alguma coisa aqui, eu posso querer mudar o estado inicial, eu posso querer mudar os inputs, eu posso querer mudar os parâmetros, tá? E aí, eu vou chamar isso, e daí no SD-SYN também, vocês vão ver, essas alterações aqui do valor inicial, dos inputs, dos parâmetros, eu vou chamar de cenário, tá? Então, vai ser esse SC. Se eu não colocar nada nesse SC, ele simplesmente vai usar o que está aqui, tá? Então, esses são os valores default. Eu poderia colocar esses valores default aqui do mesmo jeito que eu coloquei TF igual a 365DT igual a 1. Mas eu decidi, nesse caso, deixar só uma assinatura mais limpa aqui da função. Então, eu pus SC como cenário aqui, tá? E aí que vem uma outra funçãozinha, mas eu vou mostrar ela depois. É simplesmente uma função que ela altera por exemplo, aqui ela vai alterar os valores do estado, com o que eu colocar lá de cenário, dos inputs e dos parâmetros. Depois eu vou mostrar o cenário para vocês, e vocês, daí vai ficar mais claro isso daqui, eu não vou tentar explicar agora. Aqui, ó, eu vou... aqui é um espaço, se eu precisasse inicializar alguma coisa, só deixei aqui para vocês saberem, né? Que poderia ter uma função aqui que fizesse algum tipo de inicialização. Nesse modelo aqui não é necessário, né? Mas alguns modelos é. E aqui, eventualmente, se você... eu vou querer checar os valores de entrada, se eu posso rodar mesmo o modelo com esses valores, tá? Então, você teria que fazer outra funçãozinha para fazer isso. Aqui, eu poderia também passar a função. Isso até, eu não sei se eu passo para vocês esse desafio, mas olha que essa função, se eu passasse as funções de diferenciais e auxiliares aqui, vocês concordam comigo que isso poderia ser para qualquer modelo? Não precisaria ser para esse modelo aqui? Tá certo? Se eu passar quais são essas listas e quais são essas funções, aí qualquer modelo
pode ser simulado por essa função, tá? Mas aqui, tudo bem, ele não está genérico, né? Deixa essa coisa pro SDSIM de generalizar, mas eventualmente você poderia fazer também. E aí eu coloquei, lembra assim, você pode aninhar funções, tá, no R. Então aqui você tem uma função aninhada, você tem uma função dentro da outra. Tá? Então assim, você tem a função auxiliar, e eu falei assim, eu tenho uma outra função que é diferencial, agora eu não preciso dar o nome do modelo, porque ele já está dentro do modelo, né? Aqui eu só fiz mais uma coisinha, eu estou retornando o número diário de mortos, tá? Qual que é o número diário de mortos? É o fluxo de I para D, tá? Então, essa taxa de mortes, porque assim, naquele outro lá, eu sabia qual que é o número acumulado de mortos, né? Mas aqui eu vou acompanhar obviamente que eu poderia fazer tem aquela função no R, que é o diff, que eu poderia saber essa daqui também, mas aqui eu peguei direto, só para mostrar assim que eu posso pegar valores dessa auxiliar e colocar nessa função, e a solução no ODE, ele vai mostrar esses valores que eu colocar aqui na frente, tá? O primeiro elemento da lista, ele precisa ser o vetor de estado, mas se você colocar outros elementos na lista, ele vai retornar também, tá? E aí, bom... O vetor de diferenciais, né? Os vetores, desculpa, isso, vetor de diferenciais, bem lembrado, Natália. O vetor de diferenciais e depois o vetor, aqui você pode colocar qualquer coisa, né, que esse qualquer coisa aqui, eles vão estar nas auxiliares, tá? Porque auxiliar que faz sentido, né? Eu colocar aqui. E aí, bom, é só chamar a ODS. Só que aqui, ó, eu fiz um pouco diferente. Quando eu defini o vetor de estado aqui, lembra que da outra vez eu defini como eu defini como vetor de estado. Aqui eu defini como uma lista. Então, quando eu for passar aqui aquela lista, eu tenho que dar um unlist, porque senão para transformar a lista num vetor, porque senão o Desolve não vai entender, né? Então, se você quiser usar listas, não tem jeito, com o Desolve você vai ter que ficar passando de lista para vetor, né, o estado. Na verdade, eu gosto de trabalhar com lista, porque eu acho mais interessante você colocar um cifrão e colocar o elemento da lista do que você colocar, né, entre aqueles colchete quadrado lá, até eu não sei qual que é o melhor nome para aquele colchete quadrado em português, mas de qualquer forma, e por entre aspas, eu acho muito chato aquilo, então eu prefiro trabalhar com as listas. Vocês podem dar risada, mas é isso. Então, assim, o que tem nesse arquivo aqui? Bom, eu chamo aquele model tools, né? E processo aqui o modelo todo numa função só. E retorno a solução, né? Que é uma estrutura de dados tipo um data frame. Um tipo de data frame, né? Bom, aí só faltou eu explicar para vocês aqui esse SCVals, né? Lembrando que assim, se você puser Ctrl e clicar numa função, ele vai te levar onde essa função está, né? A não ser que não esteja no mesmo diretório. Essa é uma vantagem também de você fazer um projeto, porque
Aí, como projeto, ele vai, as coisas vão estar no diretório do projeto, e ele vai saber onde a função está. Se você tivesse colocado em outro lugar, tal, ele não conseguiria fazer isso. Isso daqui dá para melhorar, tá? Se eu dissesse que o nome da lista de for, ela é igual ao nome da lista que está no cenário, eu poderia usar o mesmo, então esse v-type aqui seria desnecessário, tá? Mas, assim, eu não estou assumindo isso, então eu vou ter ali que falar, eu vou ter que falar aqui qual que é o tipo da variável, quer dizer, qual que como que ela está informada no meu cenário. Então, tá, mas o que é esse cenário aqui? Então, eu vou só mostrar, depois a gente volta na função lá, mas o cenário é assim, olha, eu posso rodar aqui, deixa eu só fazer o seguinte aqui, eu vou dar um search aqui, peraí, deixa eu ver, tá, e aí, veja aqui, eu chamei o modelo sem argumento nenhum, tá? Então, como é que ele vai rodar o modelo? Ele vai pegar lá no que eu falei para ele, ele já tem tudo por default, então, assim, ele vai usar o que a gente chamaria no SD5 de cenário default. Então, o cenário default, ele de 0 a 365, com um DT igual a 1, e quando eu falo cenário igual a null, significa que ele vai usar esses valores default que estão aqui dentro, tá? Ele não vai alterar nada. Alguém falou alguma coisa? Bom. Então, ele vai e gera a solução aqui. Então, se eu puser plot aqui... Tá, então aqui estão, tá vendo aqui o número diário de mortos, tá? Então, assim, depois a gente pode fazer esses plots melhor, mas tá, é só para mostrar para vocês que isso daqui funciona. Aí eu posso falar assim, não, eu quero um outro cenário. Eu quero falar que a minha taxa de infecção é diferente, ou o número de indivíduos é diferente. O que aconteceria, por exemplo, se eu começasse com um indivíduo infectado ao invés de 25? Iria mudar o número de infectados, coisa assim, né? O pico. Se a gente fizer isso, então eu pus esse cenário, e aqui eu só vou passar o cenário para ele. Eu falo assim, olha, quero rodar esse cenário, então você muda aí os seus valores e me dá a solução. E aí eu vou por um plot aqui. Ele fez o plot, né? Então você vê que praticamente ele não mudou nada, né? Por eu ter... Agora vamos por aqui vamos ver assim, esse cenário por 0.4, vamos por 0.1, 0.1. Eu acho que isso tem que ser um pouquinho diferente, Luiz. Tipo, no cenário B, não? Aqui, desculpa, qual que você está falando? Desculpa.
Esse sim, não, na verdade eu não estou simulando nenhum cenário que a gente que tem anunciado, tá? Tá. Eu só tô mostrando como é que funciona. Beleza. Tá? A mensagem do Paulo aqui. Então, assim, tá vendo? Alterou bastante agora assim, na verdade, aqui, se essa taxa de infecção for tão baixa assim, não causa epidemia, né? Tá vendo que, assim, muito pouca gente foi contaminada aqui. Então, se vamos por ponto 4 aqui, aí já tem... Mas, assim, eu não estou tão preocupado com os resultados, tá? Eu estou preocupado, por enquanto, com a forma de implementação, tá? E aí vocês podem fazer vários cenários, e eventualmente, se você quiser, é que aqui eu não... Você pode fazer uma lista de cenários, né? Seria uma lista de listas, e aí depois você tem uma lista com todos os cenários que você... a solução de todos os cenários que você quer. Você faz um L-apply e chama o modelo com cada um dos cenários que estão dentro da lista. Tá? Então, isso daí fica assim, você pode fazer um processamento massivo com isso, entendeu? É só para colocar. É que a gente está já perto das 9, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer os cenários que a Natália pediu, mas eu vou pedir, eu acho que é mais legal eu pedir para vocês olharem o código e implementarem esses cenários aqui a partir do código. Vocês conseguem pensar nisso? Vocês acham que dá para, a partir disso, eu vou deixar esse código disponível. Vocês acham que dá para fazer? Seria implementar os cenários lá propostos? Isso, os cenários propostos. Eu pus um cenário qualquer lá que eu quis, né? Basicamente, você tem que entender ali deu para entender esse cenário aqui? Na verdade, o que ele faz? Ele vai pegar o seguinte, ele vai desculpa, eu vou mostrar a função lá, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, aqui eu passei só lambda, tá? E aqui eu passei todos, mas eu podia passar um só dos, vamos supor que eu passasse só o S inicial e os outros, se eu fizesse isso, ele ia manter as outras, os outros valores iguais ao default. Eu só ia modificar esse valor aqui que eu falei para ele alterar. Eu não preciso passar todos os estados, ou todos os inputs, ou todos os parâmetros. Ele só vai alterar o que eu puser aqui na lista, ele vai comparar por nome, tá? Então, só que no Modutils, o que é, só para vocês entenderem o que SC Vals faz. Então, ele tem o valor default, que eu vou passar para ele lá no modelo, tá? Então, se for o estado, ele vai passar o ST, e eu passo o cenário, e eu passo o tipo de variável. Então, a primeira coisa é falar, olha, se você não fizer, não tiver nenhuma informação para eu mudar, eu vou devolver o default, tá? Então, primeiro ele vai checar se você passou o cenário para ele, tá? Se o cenário for, até vou fazer o seguinte aqui, vou pôr o valor que for aqui como nulo. Se ele for nulo, então ele não vai entrar aqui, já vai sair, vai devolver o valor default, tá certo? Então, assim,
Lembra que se o cenário for nulo lá, que é que lembra que aqui no modelo, o default é nulo. Então, se o cenário for nulo, significa que eu não vou mudar nada, tá? Então, eu posso chamar o modelo sem mudar nada. Então, ele vai pegar aqui, pegar o default e vai retornar o default. Agora, se ele não for nulo, eu vou pegar os valores que estão lá no cenário. Então, eu vou pôr um breakpoint aqui, só para a gente... Isso aqui. Eu vou rodar um aqui. Peraí. Peraí, ele não parou no breakpoint aqui. Tá. É porque... Não estou conseguindo fazer ele parar aqui. Mas, bom, eu vou tentar explicar aqui. O que ele vai pegar? Ele vai ver quais os itens que tem lá dentro do cenário. Se o tipo de variável que eu estou querendo, ele tiver lá dentro, então eu vou usar essa função modify list. O que essa função modify list faz? Ela compara os nomes que estão aqui nesse argumento, no segundo argumento, ele compara os nomes do segundo argumento com o do primeiro. Os nomes que existiriam iguais, ele faz o seguinte, ele passa o valor dele para o primeiro argumento, tá? Ele devolve como resultado. Então, assim, eu modifico os valores das variáveis que tiverem colocadas aqui. Então, eu vou modificar tudo que eu colocar aqui no cenário, tá certo? Se eu coloquei aqui, olha, o input, sendo que o lambda vai ser essa função. Ele vai alterar a função que está lá, tá certo? Que era default, ele vai colocar essa função aqui, tá certo? Por quê? Porque tem o nome dela bate, é lambda. Então, o cenário tem que ser criado com os mesmos nomes, tá? Aqui também, ele vai trocar o S, porque o S é o nome que tem nas variáveis de estado, e eu estou posso eventualmente, aqui no caso eu não estou mudando o valor, mas se eu mudasse o valor, ele ia sobrescrever, né? Ele vai sobrescrever o valor, só que vai ser o mesmo valor, né? Então, a ideia é essa, você separar o cenário da execução do modelo, que daí fica mais fácil você montar um conjunto de cenários e executar esse modelo com vários cenários. Deu para entender? Então, aí vocês podem montar os cenários aí para rodar o modelo de acordo com o enunciado. Eu não fiz isso. Fiz preguiçoso, né? Mas deu para entender? Alguma pergunta? Comentários? Assim, tá muito fácil ou tá tão complicado que não dá para pensar em pergunta?
Eu achei que ficou bem elaborado, Luiz. A minha conexão, na verdade, caiu agora há pouco, eu perdi o finalzinho, mas o que eu acompanhei ficou bem chique. Mas tá difícil de acompanhar, assim? Eu acompanhei, não sei o pessoal. E aí, pessoal? Tem algo a falar? Se vocês quiserem. Ah, beleza, Raul. Raul já deu um ok aqui que deu para acompanhar. Bom, vou deixar o código para vocês, se vocês tiverem dúvida do código, e sugestões também, né? Obviamente que dá para melhorar. Código sempre, né, praticamente sempre dá para você melhorar, né? E eu ia até dar propor um desafio assim de generalizar para qualquer modelo, mas não vou fazer isso. Acho que o intuito do curso não é esse. Mas é um outro jeito de você implementar, né? E depois, se você for fazer algum processo mais pesado, você ter um modelo chamado por uma função só vai facilitar, porque você pode mudar qualquer coisa lá e sem ter que ficar alterando variável global, né? Que é um grande problema se você tivesse que fazer isso. É legal, Luiz. Tá. Beleza. Chegamos às 9 horas, eu não sei se todo mundo dormiu. Então, na terça a gente começa, então, a dar uma introdução do SDSIM, né? Isso, terça-feira. A gente precisa mandar para eles o artigo, né? Eu vou mandar. Até amanhã eu coloco no Drive e aviso lá no grupo. Tá. Então, tem um artigo que a gente está elaborando ainda, né? Não está publicado. Então, a gente pede aí a descrição de vocês. Mas o artigo que a gente está montando para submeter logo a publicação sobre o pacote, né? A gente deve subir daí o pacote no CRAN e submeter para publicação o artigo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Tá, daí depois eu deixo lá, qualquer dúvida vocês podem ir colocando no grupo e tal, para ir debatendo lá. E aí fica aí a missão de alterar os cenários. Legal, obrigada, Então Luiz. tá joia, obrigado, gente. Valeu, grande abraço para vocês.